Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz nessa noite, diga glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abri-la em Salmos. Salmo 119. Oi? Acabou? Salmo 119, amém? Versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Verso de número 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Amém? Eu vou ler novamente. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Amém? Pode tomar seu assento por bondade? Confesso que não faz muito tempo que eu abordei esse tema. Eu costumo datar as minhas mensagens e no meu esboço aqui parece que eu preguei essa mensagem em 2022. 2022 a gente estava já quase saindo de um período pandêmico, de um período muito sombrio, e que passamos por ele e aprendemos que as aflições, elas acontecem e precisamos estar muito atentos aos flashes, porque através das aflições, Deus trabalha. Amém? Talvez é difícil dar um glória a Deus, talvez é difícil dar um aleluia, mas é nas aflições é que nós somos mexidos, é nas aflições, e nós vamos aprender aqui nessa noite, que são as aflições, nós vamos aprender aqui nessa noite, para nós, do século 21, um mundo hipermoderno, um mundo que está acostumado e quer a todo momento viver numa filosofia hedonista. O que quer dizer isso, pastor? Aqueles que querem viver ao seu bel prazer, prazer a todo momento. Eles não se vê como cristão, ou muitas igrejas não vê que as aflições fazem parte da história da igreja. E nós, do mundo hipermoderno, não estamos isentos disso. Vamos passar por aflições. Jesus, ele mesmo disse em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim, Jesus está apontando para ele, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. É importante que você tenha um bom ânimo. E Jesus, ele completa, dando para nós uma grande garantia. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu a doença. O Senhor venceu todas as diversidades, todas as tempestades, todos os desertos. Ele venceu por mim, ele venceu por você. Quem crê nisso nessa noite, diga glória a Deus. As aflições, meus amados irmãos, elas têm algumas características. A primeira delas, ela é um fato. Ela acontece. Quem não vive uma aflição? Você talvez ponha o nome de deserto, de tempestade, de um vento, mas cada um de nós passamos por algum tipo de aflição. Ela é um fato, ela vai acontecer na raça humana. Segundo, ela é recorrente, fala comigo, recorrente. Porque não vamos
viver apenas, aqui às vezes eu vou te decepcionar aqui nessa noite. Você que talvez está no Evangelho, ou você que quer vir para o Evangelho, achando que o Evangelho é um mar de rosa, é um spa que você vai ficar tranquilo e não vai nem gripar. E não é bem assim. Mas a aflição, ela tem uma segunda característica, ela é recorrente. Você vai passar por uma e agora mesmo vai passar por outra. Amém? É assim. Você entra por um deserto, passa, canta o hino da vitória, faz churrasco, faz festa, mas a segunda vem. Agora mesmo vem outra. E sem você ser avisado, fica tranquilo, vai acontecer, tá? Tá vindo aí, tá vindo o tsunami, tá vindo o deserto. Não, ela vai vir, como nós, né, pastor Fernando, falamos do diabo. Ela vai vir como um sapatinho de algodão, sem avisar. Ela vai bater na porta. Amém? Mas fique tranquilo, segura aí, que nem tudo também é derrota também não. Amém, irmãos? Quem está nesse processo aí, diga glória a Deus. As aflições, ela é universal. Como assim? Acontece com todo mundo, você não é exclusivo disso. Pastor, eu sou a minha vida é uma derrota, pastor, é só eu lá em casa, é só eu na igreja, é só eu lá na empresa, só acontece comigo, pastor, só acontece comigo. Não, as aflições são universais, acontece com todo mundo. Talvez esse irmão que está do seu lado, ele está rindo, é o carisma dele, mas ele está passando por uma prova, ele está passando por uma aflição. Amém? Dá uma olhada para o lado aí e fala com ele, mas pode contar comigo, meu irmão. Amém? As aflições são universal. Não aquele eu sou universal, mas elas são universal. Amém? Não é esse não, mas acontece com todo mundo, porque é cumprimento da palavra. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. O mesmo que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Ao mesmo que sucede ao bom, sucede ao impuro. O mesmo que sucede ao que sacrifica, sucede com quem é aquele que não sacrifica. Então agora, a igreja não é exclusiva em viver este sofrimento, o ímpio também. O ímpio bate o carro, o ímpio quebra a perna, o ímpio tem momentos de luta, tem momentos de luto, tem tudo. Amém, irmãos? É a vida, fala comigo, é a vida. Agora, qual que é a grande diferença? Tem uma diferença aí. Tem uma diferença que a palavra do Senhor, ela fala conosco. Salmo 34, versículo 19. Ela garante para nós, muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas, meu irmão. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Eu quero dizer para você que Deus está do seu lado. Eu quero dizer para você, não temas. Amém? Quem chegou aí, ou quem está no início do culto, nós lemos no início do culto, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. É Deus que te sustenta, meu irmão. Você não caiu, você não fracassou, você não foi atropelado, você não morreu. As coisas não foram de mal a pior, porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Muitas são, o Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Que coisa maravilhosa, esse Deus vivo, esse Deus poderoso, que Ele é poderoso para tudo, e agora Ele fala aqui, que não, Deus livra de algumas, não, Deus livra de todas. Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o justo juiz, Deus é o advogado dos advogados, Deus é o dono do ouro e da prata, é o Jeová Rafá que cura todas as dores. Eu não sei qual situação você está, qual dilema você tem enfrentado, qual aflição você tem passado, mas fique tranquilo, agora mesmo você vai levantar a bandeira da vitória, o nome do Senhor vai ser glorificado, vai chegar o fim, porque deserto sempre será, guarde isso, deserto é lugar de passagem. É um caminho, não é um lugar a chegar, é um lugar a sair. Amém? Você está passando no deserto? Glorifica o nome do Senhor por causa disso.
você está passando por adversidade, escassez, glorifica o nome do Senhor. Deserto é lugar de passagem. Como diz em Isaías, Deus vai abrir caminho no deserto. Talvez você está nesse vale, eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu vou correr, como Davi no Salmo 121, eu elevo meus olhos para o monte. Por que para o monte? Porque costumava ter os zigurates, as imagens, os ídolos, e o povo olhava para os montes procurando a divindade, e Davi não olha para aquelas divindades, Davi não olha para aquelas estátuas, mas ele olha para o céu e complementa: o meu socorro está na mão do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro está na mão do Senhor. O desafio é permanecer fiel. O desafio, pastor, não estou entendendo nada. E às vezes nem vai entender. Prova não se entende, se aceita. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não sei, mas você está sendo fiel? Fica tranquilo, agora mesmo o mar vai se abrir. Você crê nisso? Crê mesmo? Crê mesmo de fato? Glória a Deus. Se creres, vereis a glória de Deus. Amém? Qual que é a outra característica da aflição? A aflição é uma revelação. A aflição, ela revela para nós mesmos o termômetro da nossa alma. Amém? Ela revela para nós mesmos. Ela não muda Deus. Ela revela para nós mesmos qual a temperatura da nossa alma. O quanto nós estamos dispostos, e até o final, o quanto nós estamos dispostos a orar, a jejuar. Porque no meio da crise, você já notou? A crise piora, né? No meio do vendaval, você fala assim: o negócio está feio, né? Nosso Deus, aí piora. Aí você pensa assim: só foi eu falar da minha vida para fulano, olha o olho grande. Ô irmão, tem gente cristão com medo de olho grande. Maior, irmãos, maior é o que está conosco. Eu falo muito, às vezes eu até acho que eu falo demais. Mas às vezes eu falo e quando vê, tem um irmão, tem um homem, tem uma pessoa, aí abre as portas. Amém? Eu estava conversando com um primo meu. E aquele negócio, o que você trabalha? Você trabalha disso, trabalha aquilo. Eu falei: opa, eu acho que eu falei demais, mas ele é uma porta, abriu portas. A porta que abriu é o meu primeiro cliente hoje. Mas fala com pessoas certas. Amém? Mas voltando lá, não sei porque que eu falei isso, mas Deus está falando aqui nessa noite. Amém? Olha lá, a aflição, ela é revelação, ela revela qual de fato é o termômetro da nossa alma. O quanto nós estamos dispostos a continuar na caminhada, sem sentir, sem ver, sem testificação, o quanto nós estamos dispostos. Eu não estou sentindo nada, mas eu estou fiel, pastor. Fica tranquilo, é o desafio da vida. Eu não estou vendo nada, pastor, eu não estou sentindo nada. Fica na posição de soldado obediente. Se Deus falar, você avança. Se não falar, permaneça na posição fiel. Amém, irmãos? Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar a Deus? É estar debaixo do seu senhorio, é estar debaixo da sua autoridade. O que vai acontecer? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Lá está lá em Tiago. Rejeitar o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vai vir as aflições, vai vir tentação, vai vir provação, vai vir tudo nesse caldeirão fervendo. Mas Deus, lá no meio da fornalha, vai se manifestar e o nome do Senhor vai ser glorificado. E quem crê, diga glória a Deus. A aflição, ela nos revela, ela nos desnuda e nos mostra o quanto estamos dispostos a carregar a cruz. Amém? O quanto você está disposto a carregar a cruz. Mas aí vem uma adversidade: eu não quero mais carregar a cruz. Vem uma desilusão: eu não quero mais carregar a cruz. Vem um diagnóstico: eu não quero mais carregar a cruz. Amém, irmãos? Você está vendo como que a aflição, ela revela para nós mesmos. Amém? Ela revela para nós mesmos o quanto nós estamos dispostos a carregar a cruz. Vem um diagnóstico, por exemplo, de uma doença terrível, enfim.
Aí você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí, essa situação, ela revela você mesmo. Diante do espelho, quanto eu estou disposto agora a abraçar a cruz e a viver uma vida em piedade, em santidade, crendo que agorinha mesmo essa dor vai passar, o nome do Senhor vai ser glorificado, eu vou ser livre e liberto pelo poder de Deus. Amém? Então, a aflição é essa revelação. Quem me entende, diga glória a Deus. Jonathan Edwards, no século XVIII, um grande avivalista, ele escreveu uma literatura que chama, eu já falei isso aqui na igreja já, ele escreveu uma literatura que chama As 70 Resoluções de Jonathan. Então, em cada uma delas, ele iniciava assim, resolvi. Eu tinha um grupo aí acho que era da célula, não lembro, que diariamente eu postava 3 delas aí. Durante um mês eu postei essas 70 resoluções. Ele falava assim, resolvi. Aí falava o que ele resolveu. Uma delas, ele falou assim, ó, eu vou ler para os irmãos. Resolvi sempre refletir e me perguntar, depois de uma adversidade e aflição, no que eu fui aperfeiçoado ou melhorado. A pergunta que eu lhe faço, diante das crises, diante das aflições, depois desse percurso todo, em que você foi melhorado e aperfeiçoado? Vou apertar mais um pouquinho. A sua fé aumentou ou diminuiu? Você se tornou mais crente ou menos crente? Sim ou não? Porque diante da adversidade, diante da crise, nós temos que perguntar para nós mesmos, em que eu fui melhorado? Se a crise, se a aflição é pedagógica, eu preciso sair dela melhorado. Eu preciso sair dela mais crente. Eu vou perguntar novamente, de uma forma diferente. Em relação ao ano passado, você tem sido mais ou menos crente? Metade mais. Mas nós vamos chegar lá no final, mais crente em nome de Jesus. Então, Jonathan Edwards, ele escreve assim: resolvi sempre depois de uma adversidade, depois de uma aflição, me perguntar em que eu fui melhorado, em que eu fui aperfeiçoado, porque Deus, Ele deseja que cada dia mais venhamos ser perfeitos, andar em santidade. Amém? Quem me entende que nessa noite diga glória a Deus. A aflição, ela nos sacode como aquele que sacode uma árvore procurando os frutos. A aflição vem sacudir você, a aflição falta pouco pegar, ou quando não pega no nosso colarinho assim, sacode. E aí, diante dessa adversidade, diante desse cenário, qual tem sido a sua atitude? Muitos perdem os frutos, muitos perdem as folhas, muitos deixam de dar frutos. Lembra lá do Salmo 1? Que fala que bem-aventurado o homem que não assenta, não fica no caminho dos pecadores. Antes medita na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Este sim será comparado como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes. As suas folhas não caem, dará o seu fruto na estação própria. Tudo que fizer prosperará. Mas aí, a parte B vai falar assim, não são assim os ímpios. Aí agora uma grande diferença, quando a aflição vem, ela tenta mudar o nosso caráter, mudar a nossa personalidade, mudar o nosso serviço, mudar o nosso culto. Tem gente que está na aflição e não glorifica o Senhor. Mas tem gente que está na bonança, aí consegue glorificar o Senhor. Você é adorador dependendo da circunstância? Ou você é adorador ultra circunstancial? Amém? Quem me entende que nessa noite diga glória a Deus. A minha adoração não depende da circunstância. A minha adoração não depende do nível de aflição, mas ela depende do reconhecimento de quem Deus é. E esse Deus, Ele é maravilhoso.
Esse Deus é que vai fazer questão de você estar na aflição e Ele está lá presente na fornalha. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, mas Ele está lá presente. Amém? Lutero, olha o que Lutero dizia: nunca entendi o significado da palavra de Deus enquanto não passei por uma aflição. Que coisa forte. Tem gente que nunca vai conhecer a Deus. Tem gente que nunca vai compreender a palavra enquanto não passar por aflição. Por isso, as aflições, elas permitem acessos diante de Deus. Poucas pessoas entendem isso. As aflições é para apontar para Deus. Assim como os milagres que acontecem apontam para Deus, porque os sinais seguirão aqueles que crêem. As aflições também são para apontar, porque dentro de nós tem esse vazio. Dentro de nós tem essa incapacidade, que o dinheiro não pode, que nada pode, mas Deus pode. Amém? Então Lutero dizia: eu não entendi o significado da palavra de Deus enquanto não passei pelas aflições. Isso é bíblico, pastor? É. Lembra de Jó? Jó, antes eu ouvia ele falando com o Senhor, antes eu ouvia o Senhor de ouvir falar, mas agora, diante daquela aflição toda, diante daquele drama todo, agora ele conhece a Deus face a face. Porque o convite de Deus ainda está aberto, a porta do seu quarto está aberta, o céu está aberto. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer manifestar e falar com você. Assim como eu disse aqui na quarta-feira, Deus, Ele quer um encontro pessoal, genuíno com você. Deus, Ele vai chamar o seu nome. Deus, Ele vai chamar você. Em algum momento Ele vai chamar você. E esse chamado é tão eficaz que você nunca mais, como diz o texto, aquele que beber dessa água nunca mais sede terá. E aí você vai entender, está na aflição? Tá, a aflição piorou, mas eu não arredo o pé da presença do Senhor. Porque eu sei quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. É um momento que a gente às vezes está, eu não sinto nada, pastor. Que coisa horrível, eu dobro meu joelho, eu não estou sentindo nada. Deus não está falando comigo, um profeta não se levanta, eu abro a palavra e não consigo. Mas Deus está em silêncio. Mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Quem crê que Deus está trabalhando aqui nessa noite? Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando, minha irmã. Deus, Ele não está parado. Ele está em movimento. O céu está em movimento. Ele muda o tempo, muda as horas. Ele está em movimento em seu favor. Não pense que Ele está parado, mas Ele está movimentando. E no momento certo, aprazado, Ele dará a ordem certa e vai chegar na sua vida. O milagre vai chegar em nome de Jesus. A pergunta é básica: você tem esperado nele? Você tem esperado nele? Esperar não é apenas de braço cruzado, mas confiado nele. Se você tem esperado, quem tem esperado nele aí? Você tem confiado nele? Isaías 54, versículo 4. Melhor, Isaías 64, versículo 4. Vai dizer para nós que desde a antiguidade, o texto tem essa redundância que eu vou falar aqui, não é pleonasmo ou erro gramático meu não, mas o texto vai falar assim, que desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, um Deus além deste, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você tem esperado e confiado no Senhor, o Senhor está trabalhando em seu favor, o Senhor está trabalhando em seu favor, fique tranquilo, o Senhor está trabalhando, e na hora certa a porta vai abrir, a cura vai chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado, aquele que está lá fora vai vir para dentro, aquele seu parente que está desviado ou nunca conheceu a Deus, ele vai voltar, ele vai estar aqui, vai estar glorificando ao Senhor com ânimo e disposição, porque foi a mão de Deus. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Quem crê nisso nessa noite, diga glória a Deus. Isaías 48, versículo 10, ele vai dizer assim: proveite na fornalha das aflições. É pesado isso. Deus, Ele nos prova. Mas Apocalipse vai falar que prova e repreende aquele que ama. Se você tem sido provado é porque Deus te ama, meu irmão.
Que coisa, pastor? Não, não pode ser, não. Um pai e uma mãe só bate no filho porque quer corrigir. Agora, se não quer, se é sobrinho, né? Vamos dizer assim, se é sobrinho ou se é estranho, deixa de ser atentado para lá assim mesmo. O mundo corrige, mas pai e mãe não faz isso não. Faz isso? Tem pai e mãe aqui? Glória a Deus, né? Então, Deus, Ele vai nos colocar, nos provar no fogo das aflições. E aí eu volto para o texto nessa noite. Não que eu não estava pregando, mas eu volto para o texto. O salmista, o salmo de número 119, não tem uma autoria certa. Uns vai falar que é Esdras, outros vai falar que é Daniel, Davi. Mas o texto vai dizer aqui para nós. E agora talvez você vai compreender com clareza tudo que foi dito aqui. O texto vai dizer para nós: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os seus estatutos. Talvez foi bom ter Deus ter apertado. Como é que fala mesmo o ditado? Apertar o... Apertar o quê? Apertar o pepino? Isso, é o carro lá. Carro apertado é que anda. Foi bom Deus ter quebrado esse carro seu. Foi bom Deus ter colocado esse freio em você. Foi bom Deus ter fechado algumas portas. Pastor, não concordo. Olha lá o Salmo, ele vai dizer aqui, volta aqui um pouquinho aqui, 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora, aguardo na sua palavra. Olha lá, antes de ser afligido, andava errado. A gente anda errado, né? Andava errado. Quanta coisa errada, quanta besteira. Não conhecia. Aí Deus falou assim: vou dar um basta nisso. Vou apertar esse carro aí. Vou colocar uma dorzinha aqui. Vou colocar uma enfermidadezinha ali. Ele vai me buscar. Ele vai me clamar. E se o meu povo que chama pelo meu nome orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei toda a tua terra. Que Deus maravilhoso é esse. Um Deus que não nos quer perder de vista. Deus usará de consequências e até as últimas consequências e instâncias para não perder os escolhidos dele. E quem é escolhido dele, conforme eu preguei aqui na quarta-feira, eles ouvirão a sua voz. Do bom pastor, eles ouvirão a sua voz poderosa, e vão em busca do Senhor. Olha lá, antes de ser afligido andava errado, mas agora eu aguardo na sua palavra. Quer dizer que a prova foi embora? Não, mas agora ele está paciente, está no olho do furacão, mas ele está paciente. Eu aguardo na sua palavra. Sabe por quê? A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus nos dá conforto, a palavra de Deus nos dá esperança, a palavra de Deus é que nos norteia, e a palavra de Deus é que vai nos garantir a nossa vitória. Quem crê nisso nessa noite, diga glória a Deus. Eu sei, talvez essa palavra é para crente nessa noite. É palavra para crente, é palavra de crente que precisa ouvir essa palavra para aquecer o seu coração. E saber que Deus, Ele vai te provar no fogo das aflições, mas no fogo das aflições, Deus, Ele vai gerar em você arrependimento. Deus, Ele vai gerar confiança. Deus, Ele vai gerar melhoramento. Deus, Ele vai gerar aperfeiçoamento. Deus, Ele vai gerar isso tudo. Deus, Ele vai mover, Ele vai remover o que precisa ser removido, mas vai te colocar na linha, no centro, no prumo da vontade dEle para a glória do Senhor. Agora, para terminarmos essa mensagem, caminharmos para o final dessa mensagem. A mensagem da cruz não é apenas isso, vai para além disso. Porque Romanos vai dizer para nós, Romanos vai garantir para nós, tome posse dessa palavra hoje, aqui e agora. Romanos 8:18 vai dizer para nós que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada.
Tudo que nós passamos, tudo que enfrentamos, não são para comparar, é a ideia de balancear, de colocar em xeque. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu sofrer por tudo isso? Eu quero dizer para você que o ímpio sofre e ele no pós-vida vai continuar sofrendo. Nós sofremos, mas no pós-vida Deus tem vida eterna para nós. Deus tem segurança para nós. Deus tem um derramar, Deus tem um banquete para nós. Enquanto o ímpio sofre e vai continuar sofrendo, nós justos só apenas sofremos nessa vida, porque Deus tem um banquete maravilhoso para nós. Vale a pena ser fiel, vale a pena permanecermos fiel ao Senhor, vale a pena permanecer, porque agorinha mesmo, há um pouquinho de tempo, num abrir e fechar de olhos, Deus ele vai nos chamar e vai olhar para o nosso rosto, e você sabe bem o que o texto vai dizer: servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Que coisa maravilhosa é chegarmos lá e estarmos lá diante do Rio Azul. Morte e choro, nunca mais. Isaías vai dizer: as nações andarão à sua luz. Isaías também vai dizer: as portas jamais se fecharão. Veremos o rio da vida. Morte e choro, nunca mais. Doença, jamais. Enquanto o ímpio vai estar do outro lado, eu não estou aqui glorificando a Deus por causa disso, ou se for para glorificar na sua justiça apenas, o ímpio vai continuar sofrendo, mas o escolhido do Senhor, Deus ele livra de todas as aflições, Deus ele protege, Deus ele te guarda. Permanece fiel ao Senhor, o convite é permanecer fiel a Ele. Pastor, mas eu não estou entendendo nada. E não existe guru na vida, e guru espiritual que vai te ensinar. Há lições que é você e Deus, apenas. O melhor amigo foi embora, não tem conselheiro, não tem nada, é você e Deus. E é neste momento é que Deus, ele se revela a nós. A aflição, os momentos que nós passamos, não revela nada para Deus. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus ele sabe se você vai abandonar o barco no primeiro vento. Mas ele sabe também que se você permanecer fiel a ele, o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém? Há um hino antigo que cantava assim: não saia da fila da promessa hoje não, meu irmão. É Deus te falando aqui nessa noite: não saia da fila da promessa não. Pastor, mas estão me batendo. Deixa bater. Pastor, está me zombando. Deixa zombar. Pastor, está doendo aqui, pastor. Deixa, aguenta mais um pouquinho. Renova as suas forças no Senhor, como diz Isaías. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Cada vinda, cada entrada a este lugar, cada palavra, cada louvor, você renova as suas forças. O inimigo fica enraivecido. Como pode ele adorar um Deus que permitiu isso? Mas ele permitiu para um bem melhor, para um bem maior, para o nome do Senhor ser glorificado. Deus permite e coloca rédeas na nossa vida através das aflições. Você entende isso aqui nessa noite, irmão? Você entende com clareza, maturidade? Deus ele coloca algumas rédeas na nossa vida. É a própria mão dele, ó, daqui você não passa. Para te deixar mais manso, para te deixar mais humilde, para arrancar essa crista sua aí, para tirar esse peito de pombo, para te mostrar que você não é nada, eu que sou tudo. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a minha alegria é a sua força. Então, ó, Deus põe em mão assim, ó, daqui não passa. E você vai tentar passar, dura coisa vai ser. Amém? Por quê? Deus põe limites. E aí, talvez é difícil. Mas quando você alcançar um auge espiritual, um ápice, você vai dizer: foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter passado por isso. É poucos, né? Foi-me bom ter passado por isso, sabe? Foi-me bom ter essa beleza feia aqui mesmo. Foi-me bom ter não tido toda essa capacidade.
Foi-me bom ter, talvez, todas as portas não ter abertas. Foi-me bom, talvez, não entrar naquela família. Foi-me bom, talvez, aquela porta de emprego não ter aberta. Meu irmão, Deus sabe o que faz. E como diz o ditado, né? Nós não sabemos nem o que fala. Foi bom. Eu estava conversando com os irmãos, estava conversando com o irmão Carlos ali agora, né? Tem porta, irmão, se você pode passar em primeiro no concurso. Você pode ter QI, você pode ter quem te indica. Mas se Deus falar que não é, não é. Os ventos podem estar soprando ao seu favor lá, ó, soprando, tudo dá o correr. Você pode ter um pórtico legal, mas se Deus falar não, é não. Agora, irmãos, quando é da vontade de Deus, você pode ter chegado em último lugar, você pode não ter capacidade, você pode não ter nada, mas Deus sopra ao seu favor. Deus, Ele abençoa você, sabe por quê? Ele é Deus. A vontade dEle prevalece, amém? Eu sei que é duro dar glória a Deus por isso. A vontade de Deus prevalece. E a sua vontade continua até hoje, sendo boa, perfeita e agradável. Eu não quero isso, não, eu não estou aqui nessa noite para diminuir a sua dor ou ridicularizar. Não, não é isso. Mas eu quero que nessa noite você creia que num Deus vivo, num Deus poderoso, que não perdeu você de vista, você não está esquecido aos olhos dele, você pode ter esquecido aos olhos da sociedade, mas a palavra do Senhor nos diz: todavia eu não me esquecerei de ti. O Senhor não perdeu os olhos, o Senhor não perdeu você de vista, muito pelo contrário, você está realmente nas vistas e na mira dele. Fica ligado, fica na posição. Agora mesmo, Deus, Ele vai enviar uma palavra apenas. Agora mesmo, Deus vai abrir e o mar vai se tornar lugar de passagem. Você crê nisso? Permanece fiel, meu irmão. Seja fiel ao Senhor. Talvez sem entender, eu estou repetitivo aqui, talvez sem entender, pastor, não estou entendendo nada, não aceito isso, pastor. Mas diga para quem está do seu lado, não aqui, mas diga para quem perguntar, vai tudo bem. Sabe por quê? Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, você tem certeza que Jesus está no seu barco? Você tem certeza? Então não descabela não, não murmura não. A murmuração vai atrasar as bênçãos de Deus. Fica tranquilo, a aflição está te empurrando para um lugar, para uma intimidade. A aflição, o deserto, a tempestade, aquilo que você chama, os dias maus, nós estamos falando da batalha espiritual às quarta-feira, os dias maus, Deus está te empurrando para lugares, para momentos, para comunhão, para experiências com Ele. Fica tranquilo. Fica tranquilo, descansa no Senhor, amém? E eu tenho certeza que lá na frente, daqui uma semana, daqui um mês, talvez hoje à noite, daqui um tempo, você vai poder dizer, pastor, realmente foi-me bom ter sido afligido. Esse é o salmo da minha vida, pastor. Foi-me bom ter sido afligido, foi bom ter passado por aquela situação. Sabe por quê? Hoje eu estou diferente. Hoje eu estou mudado, hoje eu estou transformado. Deus me transformou, Deus me lapidou e me mudou, porque eu entrei de uma maneira e saí de uma maneira totalmente diferente. É a mão de Deus, meu irmão. É Deus que faz na nossa vida, é Deus que opera tanto o querer como efetuar. É Deus na nossa vida, a todo momento é Deus. Se você está em sintonia com Ele, é Deus que está movendo, é Deus que está tirando, é Deus que está colocando, é Deus que está fazendo tudo ao seu favor. Porque lembra lá do Isaías 64? Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração e não perca a sua fé. Muito pelo contrário, continua crendo no seu milagre, porque é mesmo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Vamos ficar sobre nossos pés?